Agora eu vou tirar aqui. Vou tentar compartilhar aqui a janela, mas desde já eu digo assim, né? Eu quero tentar fazer uma apresentação que fosse mais um diálogo, né? Então, a cada momento que surgiu uma dúvida, não deixem para o final, né? Me interrompam, assim. E não no chat, né? Eu peço que não seja no chat, porque eu não vou conseguir ler, né? Mas se for no chat também, se a professora Eliane puder falar a pergunta quando surgir, né? Mas a gente vai indo aos poucos. Permitir. Agora sim. Alt Tab. Então, pessoal, vocês estão conseguindo ver aí, né? Sim. Eu sugiro que vocês também maximizem a janela, né? Porque, especialmente quando eu for apresentar o NVivo, talvez fique pequeno, né? Para ver nessa janelinha que aparece ali do MConf, né? Vocês conseguem ver o meu mouse passando? Ali? Sim. Tá, então eu vou poder usar esse recurso para explicar melhor também. Então, gente, o que eu pensei assim, né? A professora Eliane me convidou para vir falar do software NVivo, que é o software que eu usei durante o mestrado, né? Para fazer a análise qualitativa dos meus dados de pesquisa, né? Então, para falar sobre isso, eu pensei que para vocês, né, não seria tão interessante partir direto para a minha pesquisa ou como eu usei, mas pensar o antes, né? Pensar nesse problemático da análise qualitativa e como esse software nos ajuda nela, né? Então, eu começo falando da análise qualitativa para depois chegar no software, e aí sim, né, depois de explicar um pouco o software, eu passo a ilustrar ele com a minha pesquisa. Então, quando que surge, ou por que surge esse interesse por uma análise qualitativa, né? Por que uma análise qualitativa na pesquisa em educação em ciências, especialmente no ensino de física, né? Bom, especialmente se tem surgido, né, desde lá do final do século XIX, um interesse em compreender o mundo social não apenas por relações estatísticas, numéricas, mas também a partir de significados dos sujeitos que vão estar envolvidos dentro de fenômenos e problemas sociais, né? De compreender esse mundo complexo para além de dados e relações causais, né? Entender significados, entender a vida pessoal e coletiva de uma maneira muito mais aprofundada. E essa é a proposta da análise qualitativa, né? Na área de ensino de física, desde pelo menos a década de 80, se tem crescido esse tipo de abordagem, né? Historicamente, as análises quantitativas, que fazem uso de métodos estatísticos matemáticos, foram utilizadas, mas ao longo dos anos, na pesquisa em ensino de física, as análises qualitativas ganharam mais espaço, sendo que hoje, de fato, elas ocupam quase que uma posição hegemônica dentro da pesquisa em ensino de física. Mas, por fim, é importante também perceber a ascensão dos chamados métodos mistos, né, que envolvem a ligação entre esses paradigmas que envolvem métodos quantitativos e qualitativos, né? Envolvendo análise em larga escala de problemas através de relações estatísticas, mas também aprofundando casos para compreender de uma maneira mais geral ou mais complexa um problema específico, né? O exemplo por exemplo, a pesquisa nacional sobre relação entre ciência e tecnologia, né, que a gente viu sendo divulgada no último ano, eu creio que seja no último ano, em que é uma pesquisa feita com métodos quantitativos, né, análise de questionários em larga escala, mas que foi complementada com uma análise qualitativa, aprofundando as relações entre como as pessoas percebem ciência e tecnologia no Brasil. Né?
A pesquisa qualitativa, né, como o Creswell enuncia no livro dele, tem uma série de características que a tornam, né, para além de uma relação de não é quantitativa, né, de não usa-se números, né. Ela é uma pesquisa que é naturalizada, né? Eu sei que vocês já conheceram ou já falaram um pouco disso, mas é sempre importante a gente frisar essas características para a gente poder saber do que a gente está falando, né? Essa pesquisa ela é naturalizada, ou seja, ela tem local nas interações concretas, aonde se está acontecendo um fenômeno, né, complexo de interações humanas, né? Ela depende fortemente da interação com os sujeitos, né? O pesquisador e os participantes da pesquisa, né, são pessoas interagindo umas com as outras, né? Essa pesquisa ela faz uso de múltiplas fontes de informação, né? Especialmente na forma de texto e de imagem. Ela é uma pesquisa profundamente interpretativa, né, onde o pesquisador tem um papel relevante com a subjetividade, né, a interpretação do pesquisador passa a ser parte imprescindível da pesquisa, e também ela busca uma compreensão holística, né, integral, complexa, aprofundada, com diferentes dimensões de um fenômeno escolhido para o estudo, né. E, por conta dessas características, ela levanta muitas questões, né? Como a gente pode manter relações ou critérios de rigorosidade na pesquisa, né? Como é que a gente vai lidar com a subjetividade da interpretação, né? A subjetividade vai ter qual papel ali no estudo, né? É melhor ou pior ou diferente de uma objetividade? Como é que a gente vai analisar dados que provêm de fontes múltiplas, né? Como a gente vai organizar esse material? E os diferentes métodos qualitativos vão apresentar soluções particulares, né? Mas, de uma maneira geral, se pode esperar que esses métodos, né, tentem expor de maneira clara os critérios e as condições que foram relevantes para chegar a tais interpretações, né? Pensar e contrastar múltiplas fontes e analisá-las ao longo de um período mais extenso, né? Ter um contato duradouro com as fontes de pesquisa e também reconhecer especificamente a influência dos pesquisadores sobre os fenômenos que estão sendo investigados, né? E aí que entra a questão do N vivo, né? Porque as ferramentas que a gente utiliza vão poder nos ajudar a expor esses critérios e a fundamentar a validade e rigorosidade na nossa pesquisa, né? Elas podem, quando estão orientadas pelas condições que a gente escolhe, né, ser ferramentas muito úteis para a nossa pesquisa, né? Elas não são por si ferramentas, objetos que têm valor intrínseco, mas quando estão alinhadas ao nosso paradigma, elas podem ajudar. E aí que entra o NVivo, né? Aqui eu estou mostrando o logo do NVivo e a tela inicial que a gente já vai ver, mas o NVivo, ele se apresenta, aqui tem um print do site, como uma ferramenta desenvolvida, desenhada especialmente para auxiliar em análises qualitativas. Então, ela vai poder auxiliar pesquisadores a organizar, a gerenciar e a realizar análises sobre seus dados provenientes de múltiplas e múltiplas fontes de pesquisa, né? Onde que eu posso obter, né? Agora, começando a falar do NVivo e partindo do começo, né? De eu, um pesquisador da URGS, quero utilizá-lo em minha pesquisa para poder fazer análises qualitativas, né? Eu posso obtê-lo direto no catálogo de serviços de TI da URGS, né? Usando ali a pesquisa por NVivo. Ele é um software que é licenciado pela URGS, então ele pode ser utilizado pelos pesquisadores e estudantes da URGS. É só realizar um download, tem na página uma série de tutoriais de como instalá-lo, né?
Mas é preciso ter o VPN da URGS para poder realizar o download e fazer a instalação, né? Então também é preciso instalar o VPN e também tem tutoriais que auxiliam nessa instalação. Mas é um software que vai poder nos ajudar e que está disponível para nós que somos estudantes da URGS. Então, agora vamos fazer o tour para conhecer um pouco a interface e essas ferramentas, né? Não sei se eu estou indo rápido demais, eu sempre falo muito rápido, então qualquer coisa me interrompam. Todos conseguem ver a tela inicial? Todos conseguem? Sim. Sim? Então tá. Pessoal, essa aqui é a tela de abertura do NVivo, né? Todas as vezes que a gente abre o software no computador, essa é a tela que vem, né? Aqui a gente pode criar um projeto novo, que é o que a gente vai fazer, ou a gente pode carregar projetos antigos. Aqui são os projetos testes que eu fiz para tentar ver o que eu ia explicar para vocês ou mostrar para vocês. Pode abrir novos projetos. A gente pode tentar conectar com outros projetos, né? Conectar com outras pesquisas que estão sendo realizadas ou com outros tutoriais, e ver exemplos de projetos, né, que podem nos auxiliar depois a treinar a nossa forma de lidar com a ferramenta. Né? Então, eu vou clicar aqui em projeto em branco para a gente fazer um novo projeto. E ele abre essa tela para a gente criar e descrever o nosso projeto. Né? Projeto da turma de pesquisa. Não é preciso fazer uma descrição, mas é sempre útil a gente descrever o máximo possível ao uso aonde está disponível no software, né? Que a gente descreva e que nos auxilie a ir pensando o nosso trabalho. E aí tem um tempinho em que ele carrega e ele abre. E aqui a gente tem a interface geral do NVivo. Vou fechar aqui essa etapa de boas-vindas, né, que aparece. E aqui a gente tem diferentes áreas nessa interface que têm funções e que comportam funcionalidades diferentes. Né? A primeira é a faixa de navegação. Aqui estão contidos todos os recursos e todos os documentos, arquivos que a gente vai poder utilizar e organizar no NVivo. Né? Então, o que acontece aqui, né, é onde eu tenho a ligação entre o que eu forneço, né, minhas fontes de pesquisa e os recursos que eu crio para a sua análise. Essa aba superior, né, é a faixa de opções, onde eu tenho todas as opções para poder manipular aqueles elementos materiais que estão na faixa de navegação. Aqui embaixo é a barra de status, então aqui tem informações gerais que vão aparecendo sobre o meu projeto. E aqui a interface principal do trabalho, né, que vai ser composta, como a gente vai ver depois, por dois tipos de exibição, a exibição em lista e a exibição aprofundada, né, a exibição que é específica de um arquivo. Então, a gente vai começar vendo o que tem na faixa de navegação, onde eu vou poder organizar os materiais, né. Então, aqui tem uma barra de acesso rápido, que pode ser personalizada. Aqui é a aba de dados, onde eu guardo todos os arquivos que eu vou poder criar e vou querer analisar ao longo da minha pesquisa. Né? Então, eu vou poder criar arquivos e guardar todos os meus dados dentro de um arquivo. Eu posso criar novas pastas dentro desse arquivo, né? E posso criar também classificações dos elementos que eu vou, das minhas fontes de pesquisa, né, dos elementos que vão compor a minha pesquisa, e também guardar elementos que são externos, né, que
que estão fora, como por exemplo sites que eu não preciso importar para o NVivo, né? Logo abaixo tem a seção para códigos, né? Que são os diferentes mecanismos pelos quais eu vou promover uma análise e uma organização do meu material, né? O primeiro deles é o nó. O nó é o elemento essencial do NVivo, né? É a base para realizar as análises no NVivo. O que é o nó? O nó é uma coleção, né? Nele, ele é um elemento criado para juntar partes das fontes de pesquisa, como a gente vai ver depois, né? E aí, neste nó, eu posso juntar diferentes partes de diferentes fontes de pesquisa que vão ser úteis para que eu pense e para que eu tenha acesso aos elementos específicos juntos das minhas fontes de pesquisa, né? E aí que eu possa desenvolver uma análise a partir de todos esses elementos que eu juntei em um nó. Mas eu vou fazer isso de maneira exemplificada para vocês daqui a pouquinho. Os sentimentos são formas de eu classificar elementos do meu nó, né, como positivos e negativos, né, para análise de valores, por exemplo, né. Relacionamentos, eu posso estabelecer relações entre os meus nós, e também aqui há todos os tipos de relacionamento, né? Relacionamentos como implica, cita, eu posso estabelecer entre nós e entre casos também, né? Os casos são o próximo elemento, né? Aí eu esqueci de dizer para vocês que o software ajuda a conhecê-lo também, né? Todas as vezes que eu paro o mouse em cima, ele abre uma descrição do que é aquilo que eu estou tentando selecionar, o que ajuda o pesquisador ao longo da pesquisa, né? Os casos são um tipo específico de nó, né? Só que eles são nós que ajudam a separar e a serem atribuídos, né? A receberem atribuições. Então eu posso pensar que os meus casos são pessoas que eu estou investigando, revistas, artigos, são nós pelos quais eu posso atribuir características, né? Por exemplo, gênero, posso atribuir raça, posso atribuir ano, posso atribuir idade, posso atribuir uma diversidade de características a eles, né? E eu posso juntar todas essas características aqui nas classificações de caso, né? As notas, eu posso escrever notas acerca das minhas fontes de pesquisa e guardá-las todas aqui. E eu posso fazer um trabalho de análise e pesquisa que fica guardado nesses outros aqui. Mas eu posso dizer para vocês que eu não usei esses aqui, então eu não sei muito bem como eles se mostram ali. Mas então eu nem consegui usar eles ao longo de tentar fazer e explicar para vocês ao longo da semana. Mas agora passando para a faixa de opções, a gente vai poder pensar como a gente já vai fazendo as coisas, né? Primeiro são as opções gerais aqui, e ficou na frente o coisinho do NVivo. Aqui. Tá, tirei. A primeira é o início, né? O início ele contém um compilado dos mais importantes, das mais importantes funcionalidades que vão aparecer nas outras abas aqui, né? A primeira aba importante é a de importar. É aonde a gente vai poder adicionar ao software os arquivos ou as fontes que vão ser utilizadas na nossa pesquisa. Então a gente pode importar um projeto, né, já existente, a gente pode importar elementos da internet, a gente pode importar dados na forma de texto, de imagem, de áudio, a gente pode importar arquivos na forma de tabelas, de questionários, a gente pode importar planilhas de classificação, a gente pode importar referências, a gente pode importar notas,
Há diversos tipos de arquivos que a gente pode importar e que podem ser trabalhados dentro do NVivo. O que eu vou trabalhar com vocês aqui é o arquivo na forma de texto, né? Então eu vou importá-los. Aqui eu salvei alguns arquivos, né? Alguns artigos e um editorial para poder importar no interior. Eu cliquei ali no arquivos, abriu e abri a pasta. E eles ficam salvos dentro do arquivos, né? Dentro dos dados. Aqui tem todos os arquivos que eu importei. Poderia criar uma nova pasta, né? Uma para separar, por exemplo, artigos de periódicos. E uma nova pasta para editoriais. E aí eu poderia salvar os diferentes arquivos dentro dessas diferentes pastas. De alguma maneira, eu não sei porquê, ele não salva automaticamente dentro do arquivo geral para os arquivos que são... E aí está dentro de uma pasta. Eu não sei por que ele não salva de uma maneira geral para todos, né? Mas vamos deixar todos os arquivos dentro da... Eu só estou arrastando aqui. Eu posso arrastar e jogar de uma pasta para outra. E é bem simples de gerenciar, né? Então, a próxima aba é a aba de criar, né? Que é onde a gente vai desenvolver ferramentas e desenvolver a análise, né? Desenvolver codificações para serem parte da nossa análise qualitativa, né? Então, a primeira coisa que a gente vai criar é criar nós, né? Eu posso criar nós diretamente aqui e criar um nó, por exemplo, formação de professores. E os nós ficam todos codificados aqui. Estão vendo aqui essa parte em branco, né, que abriu? Aqui é o que eu disse, né? A primeira é a listagem, né, a exibição em lista, e depois a forma aprofundada. Aqui não tem nada ainda, porque eu não adicionei nada a esse nó. Então não tem nenhum elemento dentro dessa coleção. Mas a gente pode começar a adicionar. Eu vou abrir um dos arquivos, ele abre diretamente no programa. E eu vou começar a adicionar coisas, né? Ó, eu sei que esse artigo está falando de formação de professores, então eu posso vir e colocar uma parte dele dentro, né? Aí eu posso aqui, selecionando uma parte do artigo, vir no código e adicionar naquele nó que eu desenvolvi. E aí, lá no código, fica gravado a parte que eu selecionei, né? Esse é o fundamento do que se faz no NVivo, né? É salvar pequenas partes de trabalhos, de fontes, em diferentes nós. Eu posso criar hierarquias de nós. Eu sei que formação de professores é algo interessante, mas eu posso criar novas hierarquias. Eu posso aprofundar isso, né, e pensar em um novo nó que fale de formação inicial de professores. E que me fale de formação continuada de professores também. Puxei aqui, eu posso auxiliar na visualização dos nós, né, abrindo ou arrastando os diferentes elementos, né, para facilitar a visualização. Aqui, né, eu tenho dentro dos nós, e isso acontece também dentro dos arquivos, né, o nome, a quantidade de arquivos que está sendo referenciada dentro desse nó e a quantidade de referências, né?
Então, eu posso querer adicionar uma terceira maneira, né, de criar nós, é criar ela diretamente, né? Eu posso criar arrastando isso, né? Eu sei que esse desenvolvimento profissional, profissionalidade e formação continuada de professores está ligado com aquele formação continuada de professores. Então eu posso simplesmente selecionar e arrastar para dentro do meu nó, né? Essa é outra forma de se criar os nós que são parte necessária. Também é possível, né, e isso é especialmente válido e útil para análise de imagens, selecionar regiões das fontes, né? Então, eu posso vir e selecionar uma região inteira e aí atribuir a ela um código específico, né? Por exemplo, aqui. Vejam que eu já tenho duas referências, sendo que é o mesmo arquivo, né? Então, notem que a hierarquia de códigos, ela não é automaticamente transferida, né? Eu preciso especificar que eu quero que um código assuma os elementos que estão nos seus códigos componentes, né? Então, como eu faço isso, né? Eu vou na opção agregar codificação dos secundários. E aí, dentro dela, eu salvo todas as referências de todos os códigos que estão no interior daquele código, né? De todos os secundários, aquele nó. Então, posso voltar para aquele código de formação e ver que eu tenho os elementos, né? Nota que referências podem se sobrepor, né? Então, é uma coisa que é preciso ter atenção, que talvez o número de referências não seja aquele que é o número de fato de partes codificadas ali. Né? Então, mas em geral isso se precisa tomar um cuidado quando é necessário utilizar esses números. Né? Na minha pesquisa, em determinado momento, eu tomei o cuidado de não sobrepor referências. Então, próximo elemento é a gente ver como se criam casos, né? Os casos, como eu disse, são tipos específicos de nós. Eles são nós que eu crio da mesma maneira, né, na mesma aba, e atribuo a eles diferentes classificações, né? Então, eu tenho aqui, eu posso criar um nó que tenha um nome ou que tenha que retrate algo que eu preciso analisar. Nesse caso, eu posso utilizar aqui, pensando rapidamente, o autor dos artigos, né? Ou talvez a revista, né? Mas o autor está mais visível para nós ali no lado, né? Luiz Alcoforado. Posso abrir mais de um arquivo também, é bem prático visualizar diferentes arquivos ao mesmo tempo, né? Voltando ao caso, eu tenho outro que é o da Marli André. Eu posso criar um novo caso, Marli André. Eu posso salvar, e isso me ajuda, né? Os casos me ajudam a organizar diferentes eixos de análise, né? Então, eu posso organizar todos os arquivos, todos os artigos, por exemplo, que dizem respeito a determinado autor ou que citam determinado autor, no mesmo caso desse autor, né? Então, eu posso juntar todos os arquivos aqui, codificando da mesma maneira que eu codifiquei um nó, mas em termos de casos, né? Então, posso juntar aqui. Da mesma maneira, posso fazer isso com o do professor Luiz Alcoforado.
Notem que ele também facilita te mostrando códigos que são recentemente usados, né? Especificando se são nós ou se são casos, né? Então ele te ajuda a codificar diferentes elementos, né? Bom, como eu sei que eu codifiquei uma certa parte do texto, né? Então, eu tenho diferentes formas de visualizar as minhas codificações, né? A primeira é realçando no próprio texto. Então, eu posso realçar todas as codificações ou só alguns itens selecionados. Nós vamos deixar aqui todas as codificações. Então, vocês podem ver aqui, né, que tem a grande codificação de região que eu fiz e tem também os elementos do texto que eu codifiquei nos diferentes nós e casos. Eu posso listar codificações, né? E o que isso faz, né? Eu vou colocar aqui listar todas as codificações. Ele me mostra ao lado, né? E conforme eu vou andando na minha fonte de pesquisa vai sendo modificado, todas as seções que eu codifiquei, né? Então aqui me mostra que nesta parte eu tenho uma codificação de um caso chamado Luiz Alcoforado. Né? Então ele te ajuda a visualizar o que tu codificou. Né? Aqui eu posso mostrar tudo que eu quero que seja exibido, né? Dentro dessas listras, estranho dizer listras, mas eu posso exibir também anotações, diferentes links, relacionamentos. Né? Bom, eu posso criar uma nova anotação, né? Crio uma anotação que vai me ajudar de diferentes maneiras, né? Podem ser insights, pode ser partes que eu não posso esquecer da minha pesquisa, né? Por exemplo, não esquecer de mencionar o país de origem, né? Não posso esquecer que não é um professor brasileiro, é um professor português, né? Na Universidade de Coimbra. Então, isso seria interessante, seria alguma anotação que eu poderia realizar, né? Eu posso também, trabalhando diretamente com cada fonte, realizar algumas operações, né? E a primeira delas é criar uma nuvem de palavras com a fonte, né? Bom, essa aqui é a nuvem de palavra daquela fonte específica do arquivo do professor Alcoforado. Né? Então, aqui tem todas as principais palavras mencionadas. E eu posso ver isso de diferentes formas, né? Primeiro, a nuvem de palavras, vendo um resumo disso, né? A quantidade de cada palavra. Eu posso delimitar o comprimento mínimo da palavra, posso ver tudo ou as 1000 mais frequentes ou qualquer número mais frequente. Posso criar isso de outra maneira, né? Vendo árvores de palavras, né? Um mapa de árvore dessas palavras, onde eu vejo, através de tamanhos, a frequência dessas palavras. Também posso criar outras formas de análise de clusters, mas análise de clusters eu não sei desenvolver nesse momento. Né? Talvez fosse mais interessante pensar para outros arquivos. E isso eu acho que não daria para ser feito com um arquivo só. E eu posso também consultar ou visualizar elementos desses PDFs, né? Ir direto a palavras que eu quero encontrar ou não. Né? Bom, depois de criar, né? E eu posso criar outras coisas, né? Eu posso criar primeiro um documento, e criando o documento, né? Eu posso escrever neste documento. E ir escrevendo diferentes coisas e também categorizar a parte desse documento. Né? Ele fica nos arquivos também, como um documento novo.
Posso atribuir classificações aos casos, né? Vamos criar uma classificação de caso, né? O que a gente estava vendo ali, né, é autoras e autores, né? E aí eu posso ver, atribuir a essas classificações, classificação de caso, diferentes propriedades, né? Os diferentes atributos que eu quero identificar neles, né? Novo atributo, né? Aqui, voltando, eu clico com o botão direito e eu crio um novo atributo para esses professores e professoras. O atributo que pode ser gênero. E aí os valores podem ser adicionar um novo, né? Masculino, feminino, não binário. Outros ou qualquer outra indicação que eu poderia ter. E eu não posso deixar nenhum em branco, então eu tenho que escrevê-los. Outros. Mais geral possível, né? Então, criando classificações, né, eu posso classificar esses meus casos, né? Então, eu posso vir e ver as propriedades desse caso. E atribuir valores a ele, né, aos atributos dele. Selecionando quais atributos? Os atributos próprios de autoras e autores, né? Nota, eu posso classificar o caso a partir de um conjunto de atributos. Mas, nesse conjunto de atributos, eu posso criar quantos eu quiser. Eu poderia criar idade, eu poderia criar raça, eu poderia criar país de origem, eu poderia criar universidade que trabalha, ou colaborações, qualquer atributo dentro, né? Mas eu tenho que criar um conjunto de classificações. Poderia criar um específico para instituições, um específico para revistas, né? Então, um específico para artigos e trabalhar com autores diferentes de artigos, né? Mas eu não poderia criar um para gênero como a gente está usando ali como exemplo, né? Então, só deixando específico isso, porque essa é uma parte um pouco complicada de entender do funcionamento do software. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu não sei se eu estou muito rápido, se eu preciso voltar em algum ponto. Não sei até que... Eu tô conseguindo, tá bom a velocidade? Não, tá bom? Então tá. Então, aqui eu posso atribuir, né, os diferentes valores. Vou atribuir masculino para Marli ou feminino. E para o professor Luiz, posso atribuir o masculino. Tá? Poderia atribuir qualquer outro valor, né? E aqui eu posso visualizar as classificações de autores e autoras, clicando dentro deles, e posso filtrar através de diferentes classificações. Se eu tivesse outro atributo, né, por exemplo, idade, e os valores poderiam ser qualquer outros ali, né? Eu teria mais uma coluna, né, para eu poder classificar e aí realizar classificações entre esses casos, né? E aí eu posso, a partir disso, né, contrastar casos e codificações, né? Então, vamos tentar fazer um contraste que nos ajude a visualizar isso, né? Posso colocar aqui o da professora Marli, né? O da professora Marli está querendo falar de professores iniciantes, né? Então já é mais uma outra categoria dentro de formação de professores, né? A formação específica de professores que estão iniciando, que logo saíram da formação inicial, mas que estão num período muito específico, né? Que é o início de carreira.
Então, políticas e programas de apoio a professores iniciantes. Posso jogar lá, dentro de professores iniciantes. E aqui eu tenho, notem o que eu tenho, né? Eu tenho a professora Marli, né, o caso, o artigo dela, dentro de formação de professores, mas também dentro de formação de iniciantes. Enquanto a dos professora Luísa Alcoforado, eu joguei aqui dentro de formação continuada, mas também está dentro de formação de professores, né? Então, eu vou poder visualizar essas relações de uma maneira interessante entre os casos, né? Vendo que, né, o que a gente espera é que os casos compartilhem esse e que os casos tenham dependência desses aqui, desses diferentes aqui, né? Eles sejam independentes nesses aqui. Como a gente vai poder visualizar isso, né? A gente vai na próxima, que é o explorar, né? O explorar é como eu vou poder visualizar diferentes formas dos meus arquivos, né? Eu deixo aqui o alerta de que só a criação dos nós e dos casos já ajuda muito, né? Mesmo só a criação dos nós. Eu não usei casos, por exemplo, na minha pesquisa, só usei os nós como uma forma de análise e organização, né? Só isso já ajuda a especificar, a deixar claro, a ter mais contato com os trabalhos, com as pesquisas, com as fontes, né? Então, só isso já ajuda muito, né? Mas a gente pode explorar outras formas de visualizar. E a primeira talvez seja, né, a criação de sociogramas, né? Sociogramas de rede entre os diferentes casos. Eu crio sociogramas, né? Ou seja, eu crio relações entre eles, entre os diferentes casos. E aqui ele abre esse sociograma para ver. Tá, o sociograma precisaria de outra coisa, que é o de relacionamentos, né? Eu precisaria estabelecer relacionamentos entre os casos, né? Então não é essa parte aqui. O que a gente vai criar talvez seja outro elemento, né? O elemento de mapa do projeto, não, de diagrama de comparação. A gente pode comparar os diferentes casos, né? Então, comparar diferentes casos. Vou comparar esses dois casos e ver o que eles compartilham e o que eles não compartilham. Então, aqui está aparecendo os dois casos. Eles não compartilham citações em artigos, né, da forma que eu organizei. Eu deveria ter colocado para visualizar também os nós. Então, vamos fechar isso. Comparar com. Não é aqui. Não. Comparar arquivos, talvez. Os dois arquivos. Isso. Tá. Comparando os dois arquivos, eu consigo ver, ó, a relação entre o caso do Luiz e o caso da Marli, que compartilham, né, nas suas citações o caso de formação de professores, mas são independentes em torno da formação continuada de professores, né? E da formação de professores iniciantes, né? Eu consigo visualizar aquilo que eu organizei nos meus nós, de uma maneira mais prática, né, e que pode me render vários insights ao longo da pesquisa. Posso criar outras formas também de visualizar coisas, né? Posso visualizar gráficos, né, onde eu posso visualizar os códigos que eu obtive, né? Por exemplo, um gráfico de codificações para codificação para um arquivo, e aí eu seleciono este aqui. Isso é apenas um exemplo, né? Poderiam ser feitos de outras maneiras, mas aqui me mostra, né, que menos de 1% do arquivo total é composto por uma codificação de formação de professores e uma codificação de formação continuada de professores.
Isso é apenas um exemplo, né? Poderia ser muito mais complexo e auxiliar a visualizar, né, quais elementos estão mais presentes em uma fonte, quais estão menos presentes em outra, né? Então, esse recurso gráfico nos auxilia com isso, né? Posso visualizar e também posso criar outras formas, né? Primeiro é o mapa mental, né? O próprio recurso do NVivo dá a possibilidade de se criar mapas conceituais, né? Eu posso criar mapa 1, que pode me auxiliar dentro da organização de ideias e da organização do próprio material, né? Aqui eu tenho todos os recursos para criar esse tipo de elemento, né? Posso visualizar um mapa do projeto, mapa 1, e eu deveria clicar com um outro nome nele, né? E aqui eu posso adicionar itens, né? Jogar itens para ele. Eu talvez deveria saber como fazer isso. Mas, ó, eu posso clicar um item, jogar um item para cá. E ele vai identificar relações entre esses itens que eu vou jogando. E eu posso construir relações entre eles, né? Ainda não sei muito bem como seria para ligar esses dois, mas é um elemento que é possível, né? Talvez seja aqui na criação de layout entre os diferentes elementos, né? E dá para adicionar itens do projeto e tudo mais, né? Isso é extremamente útil para a gente desenvolver a relação entre as codificações, né? Entre os nós do projeto. Também é mais uma forma de ver, né? Eu posso realizar consultas diversas nos diferentes códigos, diferentes arquivos que eu utilizo, né? Então, aqui, como eu já mostrei, né, eu posso criar consultas na forma de nuvem de palavras, mas eu também posso criar frequências, consultar frequências de palavras, eu posso pesquisar elementos do texto, posso criar matrizes, posso criar uma diversidade de elementos que me auxiliem a visualizar informações a partir dos meus códigos, a partir dos meus casos, a partir dos meus nós, a partir dos arquivos. Estou vendo se eu tinha mais alguma coisa para explicar para vocês aqui. Eu não sei até que ponto vocês precisam de mais alguma coisa, porque o software ele é bem simples e ele pode ser utilizado de maneiras extensas, né, como eu vou mostrar para vocês. Não sei se fica mais alguma coisa, se eu preciso apresentar melhor alguma parte. Douglas, não sei se as meninas estão tímidas, ou eu diria assim, ó, eu gostei muito da tua apresentação, porque ela deu uma ideia bastante geral, que era o que eu gostaria. Porque assim, ó, Desirê e Vitória em particular, a Vitória caiu fora? Bom, Desirê e Camila, então, que seja. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o NVivo na vida, eu fiquei muito impressionada, porque eu venho de longos anos trabalhando com computador, né, e com programação, etc., mas sempre são coisas numéricas ou analíticas, né, e eu nunca tinha visto um programa assim que tenha essa versatilidade, né? Então, vocês veem hoje em dia, aliás, por exemplo, eu sou da editora adjunta da IENSE, né? E a gente tem que analisar os filtros, fazer filtro. Todos os artigos passam por nós para se decidir se vai para árbitro, se está assim, se está em condições para ir para árbitro ou se não satisfaz os requisitos mínimos da revista, né? E cada vez mais se vê chegar artigos que usam extensivamente esse tipo de software. Às vezes até chegam a cair num extremo que, como é muito fácil com o software
gerar um monte de figuras e nuvens de palavras, isso, aquilo. Então, muitas vezes, os autores exploram isso sem um maior rigor, né? Mais se encantam com as figuras do que usam realmente as figuras para, dali, fazer uma análise mais pormenorizada. Mas isso muitas vezes acontece com os principiantes, né? Quem sabe usar muito bem um software desses nos dias de hoje para fazer pesquisa qualitativa, eu diria que é quase indispensável, né? Dá para fazer sem o software e os nossos alunos mesmos, alguns usam, outros não usam, né? E acho que igualmente os trabalhos têm qualidade, mas seguramente, aprendendo a usar um software desses, vocês veem a riqueza, né, do que é possível. Eu acho que nesse sentido tu fosse bastante feliz, Douglas. É um software poderoso para auxiliar e facilitar a vida do pesquisador, né? Ele auxilia nisso, né? Mas eu só queria dizer para vocês, né, porque agora eu posso explicar um pouco com a minha pesquisa, né, voltando à apresentação, né, se não ficou mais nenhuma dúvida, se não ficou nenhum ponto aqui para ser aprofundado, né. Então, posso voltar à questão, né. Eu ia comentar só eu achei ele bem intuitivo comparado aos outros softwares que eu já conheci, tipo, vendo tu mexer, achei bem simples. Da tua apresentação ali, todas as dúvidas que eu acho que eu tinha, logo em seguida tu respondeu. Tu começou a falar de dados, eu ia perguntar se tu podia exportar do Excel, e logo em seguida tu falou do Excel. Aí depois, quando tu estava falando dos casos, eu ia perguntar, será que interessante fazer referência na parte de casos, essas coisas? Aí tu logo em seguida já respondeu. Só uma dúvida que eu fiquei ali, quando dá para exportar do Mendeley, ele consegue exportar junto aquelas, por exemplo, os grifos que tu faz, as referências que tu faz no Mendeley, ele já exporta junto ou tu perde, será? Eu não sei porque eu nunca tentei, mas eu acho que sim. Eu acho que ele consegue exportar diferentes elementos, eu acho que sim. Exporta tudo junto. Eu acho que ele exporta de tudo junto. Eu acho que o Mendeley pode criar arquivos, né? Ele está dizendo para te procurar um arquivo, né? Então, o Mendeley cria arquivos de referências e ele pode importar esse arquivo de referências aqui para dentro, né? Eu nunca tentei, mas eu acho que é útil pensar isso, né? E não só o Mendeley, né? Mas também o Zotero e outros, né? Então, essa é a parte que eu fiquei, espero que ninguém tenha dúvida, não mentira, mas eu acho que é isso, especificamente, né? Ele Douglas, cria como um bom professor, dá um exercício para casa para decidir. Isso, ó, vamos descobrir, né? Mas sabe o que eu tava pensando? Que a parte mais difícil que deve ser disso daí é a instalação no computador. Para conseguir fazer as configurações lá da URGS, para conseguir instalar, que eu acho que vai ser a parte mais difícil para tentar. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a parte mais difícil é instalar o VPN. Porque, Isso. assim, o VPN é muito pra minha mente, é um exercício, né? Mas, assim, o NVivo, ele é tranquilíssimo, porque tu baixa o arquivo, tu vai instalando e tu vai seguindo as orientações, e depois vai abrir uma tela de comando para ti, específica da URGS, que vai te dar todas as informações. E depois é só clicar OK e ele vai abrir com um código de série, né, como se tu tivesse comprado, né, um arquivo. O programa é um programa proprietário, né, então é como se tu tivesse comprado, que é a licença da URGS, e tu vai poder iniciar ele tranquilo, né. O tutorial é muito fácil de seguir, né, o tutorial que tem ali no site é muito simples. Mas provavelmente agora eu acho que para eu baixar, não seria talvez tão. Não sei como é que fica a relação para quem está se formando e vai perder vínculo e depois vai criar vínculo de novo, né? Como é que fica Pois é, né? Eu acho que o vínculo se mantém de uma maneira, né? Porque, também não sei como é que fica essas. Eu tenho que saber quanto a isso, né? Porque eu vou perder o vínculo durante algum tempo também. Talvez eu perca. Perde o programa. A pesquisa de mestrado inteira, talvez, mas eu acho que fica pelo menos um mês de teste, né? Então, eu já vi assim, quando eu não consegui ativar ele com o VPN, porque não tinha o VPN da URGS, ele fica um mês de teste para te tentar.
Não sei, mas talvez, dependendo da tua pesquisa, né, se tu for seguir por uma pesquisa qualitativa e tem interesse de usar o software, né, no mestrado seria bem útil mesmo. Talvez você já tenha falado isso, porque eu queria te perguntar, mas em relação ao que na verdade, tu acabou de comentar, quando tu salva, então fica salvo tanto no programa quanto numa pasta? Ou fica só dentro do programa? É que assim, ele cria, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, né, salvar. Tá, ele salvou, mas o que acontece, né? Ele cria um arquivo, né, com o teu projeto, né? E aí o teu projeto é um arquivo especial do tipo, tá aqui, ó, NVP. Tu salva ele em alguma pasta do computador, ou na área de trabalho, ou numa pasta que é compartilhada com a internet, se a gente gostar de salvar as coisas, né? Mas tu cria, e é este o arquivo específico do teu projeto. E dentro desse arquivo fica os elementos, né? As diferentes fontes que tu trouxe, né? Fica tudo ali dentro. Outra coisa importante, né? Mas não aconteceu até agora, eu esperava que acontecesse. De 15 em 15 minutos, ele te dá uma notificação específica dizendo para te salvar o programa. Às vezes tu tá trabalhando no meio dele, tu vem aquela notificação surpresa, te dá um susto, mas te lembra de salvar para te não perder o teu progresso. Então, é isso por enquanto da interface, né? Eu acho que como a gente está com o tempinho indo, só para mostrar para vocês um pouco, né, os melhores momentos de como eu utilizei na pesquisa, né? Talvez fosse interessante falar um pouco para vocês sobre a pesquisa em si, né? A minha dissertação ela tem o título O Cultivo de Comunidades de Prática para a Formação Continuada de Professores na Interface Escola-Universidade, um olhar histórico sobre as vivências do Núcleo de Pesquisas em Inovação Curricular. Né? O problema geral da minha pesquisa é a descontinuidade da formação continuada de professores na educação em ciências. Né? O fato de ser imprescindível ter a continuidade da formação e isso de fato não acontecer no cotidiano da profissão. Né? Uma alternativa que tem sido apontada na literatura para promover a formação continuada de professores é o cultivo de comunidades de prática. Comunidades de prática que são elementos, estruturas sociais de pessoas comprometidas umas com as outras e com a sua aprendizagem em torno de tópicos comuns, em torno de problemas comuns, em torno de práticas comuns. Né? E, embora tenha esse cultivo uma grande indicação, né, como uma alternativa para propor a formação continuada de professores, o problema da minha pesquisa é que essas indicações, em geral, são tão gerais e que não tem muitas indicações específicas para um cultivo de comunidades de prática de professores. Né? A gente não encontra na literatura indicações específicas, né? E quando encontra são poucas, né? Por exemplo, invista em desafios, né? Ou pense em termos de tecnologias, né? O uso de espaços livres, softwares livres, esse tipo de coisa a gente encontra, né? Mas são poucas as indicações que te deem diretrizes fortes para te seguir se tu quer cultivar uma comunidade de prática. E esse é o problema da minha pesquisa, né? Então, para poder tentar construir indicadores que auxiliem a cultivar comunidades de prática, eu busquei olhar para as experiências de um grupo de pesquisas, o NUPIC, né, o Núcleo de Pesquisas em Inovação Curricular, que durante 10 anos teve um trabalho forte de ligação entre escola e universidade, onde professores da educação básica, professores universitários e estudantes da pós-graduação puderam juntos, trabalhando colaborativamente, crescer em torno de práticas comuns. Então, embora eles não fossem uma comunidade de prática, eu tentei olhar com deste referencial as experiências de formação continuada de professores deles, né? E a partir disso tentar empreender algumas lições que fossem orientadas, que pudessem orientar o cultivo, né?
Então, olhando para experiências de larga escala, né, que a gente gostaria, talvez, de levar adiante, de repensar em outros contextos, né, eu posso pensar em orientações sobre o cultivo de comunidades de prática. Para fazer isso, eu realizei entrevistas com participantes desse grupo, né, que participaram ao longo desses 10 anos, não necessariamente no mesmo tempo, não necessariamente se conheceram, né, mas diferentes participantes. Foram 9 entrevistados e rendendo 8 entrevistas para análise, né. E eu desenvolvi, né, e aqui volta lá ao começo da minha apresentação, né, o meu tipo específico de análise qualitativa é a análise de conteúdo da Bardan, né, que é fundamentado em três etapas, né, a pré-análise, a exploração e a interpretação controlada. O NVivo me auxiliou aonde? Primeiro, na pré-análise, me auxiliou a organizar os dados e a criar ferramentas de análise. Né? Então, ele me auxiliou muito a criar as condições para que eu pudesse fazer uma análise qualitativa. Segundo, ele me auxiliou no processo de codificação. Porque qual é o processo de codificação que eu faço? É a criação de nós e a codificação das pequenas partes das entrevistas realizadas, das transcrições dessas entrevistas, ao longo dos arquivos, né? E adicionar esses pequenos trechos nos nós. Né? E a interpretação controlada, que foi decorrente da análise desses nós, né? Que já eram categorizações. Né? Então, aqui, eu tinha tudo isso que eu tinha escrito aqui, mas exemplificando aqui com alguns print screens, né, os melhores print screens que vocês vão ver na vida, mas só para exemplificar, né, aqui estão todas as entrevistas que foram adicionadas dentro do arquivo, né? Foram adicionados outros arquivos, como, por exemplo, relatórios, currículos Lattes, projetos de pesquisa, né? Foram todos adicionados que serviram para corroborar as fontes históricas principais, né? Esqueci só de falar do detalhe que a minha pesquisa é uma pesquisa qualitativa de caráter histórico, né? Porque eu não presenciei o NUPIC, e a forma como eles interagiram naquele período não segue até hoje. Então, me auxiliou a organizar as fontes históricas, e me auxiliou criando primeiro, nós prévios, baseados na teoria. Né? Da teoria, a gente tirou 3 elementos centrais, né? Que é a prática, a identidade e o valor, que são elementos que me auxiliam a identificar o que se fazia coletivamente, quem eram os sujeitos e quais identidades eles construíam coletivamente e como eles entendiam a sua participação e a participação dos outros dentro do grupo. Né? Então, dentro desses nós prévios, né, que foram criados no NVivo, né, eu tenho diferentes dimensões também baseados na teoria, todas baseadas na teoria. Né? A teoria, cada um dessas diferentes dimensões são componentes desta grande categoria. E para cada uma dessas dimensões eu pude criar indicadores, né? Onde eu, ao passar pelo texto, né, ao passar pela fonte histórica, ali, a transcrição, eu posso reconhecer diferentes trechos como partes e que correspondem a tal indicador. Por exemplo, né, eu coloquei aqui, eu posso querer analisar a dimensão da prática desenvolvida no NUPIC, né, especificamente numa dimensão de compromisso mútuo entre os participantes, né, e aí eu posso ver, por exemplo, que o compromisso mútuo tinha como indicador a existência de diferentes papéis de participação. E aqui eu tenho os diferentes papéis indicados. Tem esse maisinho aqui dentro, por quê? Porque quando eu coloquei tudo dentro, tinha uma grande confusão dentro desse nome. Então eu criei nós secundários que me auxiliaram a olhar os diferentes segmentos dentro daquele nó do indicador 3, né? E que me auxiliaram a dar sentido à história, às transcrições, às experiências que foram vividas nele, né?
Também foram criados nós emergentes, né? Eu criei nós prévios, ou seja, nós que eu pude prever através da teoria, mas eu também criei nós emergentes, que eram nós que eu não tinha como prever, mas que eram necessários para me auxiliar a criar uma narrativa e a desenvolver indicadores para o cultivo de comunidades de prática, né? Os nós emergentes que eu criei foram o nó histórico e o nó de relacionamento institucional. O nó histórico me auxiliou a estruturar uma narrativa histórica sobre as participações do NUPIC, né? Então, eu pude identificar períodos de constituição, de continuidade dos projetos desenvolvidos e de término desse período de relações intensas. E também pude me situar nessas nas diferentes falas dos sujeitos, as entradas e saídas no NUPIC, né? Quando um sujeito começou a participar, quando ele foi deixando de participar, né? Isso também me auxiliou a me situar nessas diferentes histórias e a contrastar essas histórias umas com as outras, né? E a ver as superposições. E aqui eu mostro um pouquinho melhor esse histórico, né, no período de Constituição, né, que vai aí dentro dos diferentes anos. E eu posso abrir, por exemplo, um desses períodos, né, o de 2002 a 2003, que é quando acaba um projeto anterior que existia, e começam a se congregar os sujeitos que participaram do NUPIC de fato, né, dos trabalhos que a gente está interessado. E aí eu tenho como criar nós que me auxiliem a ver o sentido e o que era atribuído àquele período específico, né. E aí, claro, né, sobrepondo as diferentes narrativas dos participantes que narraram sobre aquele período, né. E aí eu pude criar, né, a partir disso, uma narrativa histórica, pude identificar as práticas que eram desenvolvidas no NUPIC, pude aprofundar uma relação entre as práticas e os valores, e pude, por fim, a partir de tudo isso, né, a partir desse olhar profundo sobre a história e as práticas, as identidades e os valores desenvolvidos no NUPIC, pude, né, sustentar 10 eixos que auxiliariam, né, a cultivar comunidades de prática de na formação continuada de professores de ciências da natureza entre a escola e a universidade, como eles faziam no trabalho deles, né. E eu vou parar de falar sobre aqui o que eu pude falar da minha pesquisa, né. Fica de novo o convite, dia 27 de maio, às 8h30, para saber um pouco melhor sobre o que foi feito, né. E por fim, a última coisa que eu tinha para falar para vocês é que, bom, o NVivo é um software proprietário, talvez pessoas possam ter problemas com isso, ou a gente possa perder os vínculos e não saber quais softwares usar, né? Aqui eu tenho duas alternativas livres, né? Que o primeiro é o Taget, o segundo é o RStudio, né? O R é um software extremamente potente também, e livre e gratuito, né? E ele tem uma extensão, uma biblioteca própria para análise de dados de maneira qualitativa, né? Então, são alternativas possíveis ao NVivo, né? Lembrando que a gente não fica na ferramenta pela ferramenta, e o NVivo é uma ferramenta muito boa, mas se porventura a gente tiver que usar outras, né, a gente tem opções, né? Essas são as minhas referências. E eu quero agradecer a todas pela participação e também agradecer ao professor Terrimar Pascoaleto, né, que há alguns anos atrás fez uma palestra aos moldes dessa, né, explicando para o pessoal do Instituto sobre o NVivo e também para aqueles que disponibilizaram as figuras e os slides no Canva. Muito obrigado. E é isso. Muito obrigada, Douglas. Foste muito claro. Vamos ver agora o que as meninas têm, se têm perguntas, comentários. Nós também podemos desligar a gravação, talvez, para não ficar tão longa. Isso, meu Deus.
Falei por mais de 1 hora. Eu pensando comigo mesmo. Eu vou falar 20 minutos, né, gente? Não, mas é que Nunca. foi bem didático, né? Deu 70 minutos. Então tá.